Oi! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse vai ser o meu primeiro vídeo por aqui, primeiro de muitos, se Deus quiser. E eu decidi criar esse canal porque eu sou extremamente apaixonada em casos misteriosos, casos criminais. Então decidi, abrir este canal e este quadro aqui para poder estar trazendo um pouco desse assunto. Então chega de conversa e bora pro primeiro caso aqui no meu canal. Vou começar falando um pouco, sobre as pessoas que compõem este caso para que vocês possam estar entendendo melhor. Ellie Lorch Nielsen nasceu em 8 de julho de 1947 na Dinamarca e passou toda a sua infância vivendo em um pequeno vilarejo. Ela era filha única e também uma pessoa muito extrovertida e muito inteligente. Na adolescência, ela aprendeu diversas línguas, como inglês e francês. Essas duas línguas ela falava fluentemente, mas ela também conseguia entender outras línguas. Ela fez faculdade na Inglaterra e trabalhou como au pair na França. E foi durante esse tempo que ela morou na França que ela conseguiu um emprego como aeromoça na Capital Airways. E durante esse tempo que ela trabalhou como aeromoça, ela gostou bastante e então ela decidiu uma entrevista de emprego, fazer uma entrevista de emprego para a Panam, que na época estava recrutando aeromoças na região de Copenhague. E em um total de 200 candidatas, 8 foi selecionada e ela estava no meio dessas 8. Para se preparar para o cargo, ela viajou para Miami, onde ela realizou alguns treinamentos e ela acabou morando lá por um tempo. Ela morava em um hotel que ficava próximo ao aeroporto e nessa região também moravam outros diversos funcionários de companhias aéreas. E foi assim que a Ellie, em 24 de maio de 1969, conheceu o Richard Kraft. Aí agora eu vou contar para vocês um pouco sobre o Richard, um pouco sobre a vida deles, para vocês também entenderem melhor este caso. Richard nasceu em 20 de dezembro de 1937 em Nova York e ele tinha 2 irmãs mais velhas. Seu pai era um empresário bem-sucedido que sempre investiu muito em Richard e ele queria que o filho tivesse a melhor educação possível, para que ele entrasse em uma boa faculdade, porém isso não aconteceu porque o Richard nunca conseguiu entrar para a universidade. Em 1956, ele se juntou aos fuzileiros navais e lá ele se interessou por aviação e acabou virando um bom piloto de helicóptero. E no ano seguinte, ele já tinha conseguido a carteira de piloto. Em 1958, ele foi transferido para trabalhar no Japão e na Coreia e nesse tempo ele viajou para as empresas Air American, uma organização muito importante que representava o braço direito da CIA, e ele fez várias missões clandestinas no sudeste da Ásia. Em 1968, ele conseguiu um emprego como piloto na Air Stern, a maior empresa de aviação da época. Quando o Richard e a Ellie se conheceram, ele era 10 anos mais velho que ela e também ele era noivo de uma outra moça na época, mas isso não impediu que os dois começassem a se relacionar. E desde o início, o relacionamento dos dois era bem conturbado, cheia de idas e vindas e muitas traições por parte do Richard, e a Ellie sempre descobria, mas acabava perdoando. Em 1975, a Ellie acabou engravidando, então eles tiveram que se casar. Porém, na época, o Richard queria que ela fizesse um aborto, porém a gravidez já estava muito avançada, então não tinha como, eles tiveram que casar. Depois de casados, eles se mudaram para Newton, em Connecticut, onde tiveram mais 2 filhos. E apesar da situação financeira deles serem muito boas, do emprego do Richard dar uma vida muito confortável para eles, a Ellie continuou trabalhando como comissária de bordo. E ela se destacava muito no trabalho porque ela falava 4 idiomas, 4 idiomas fluentes. E ela era uma pessoa muito boa, então isso cativava muito as pessoas. Mas o verdadeiro significado, o verdadeiro motivo dela continuar trabalhando era porque o Richard era muito exigente, então ele exigia que ela trabalhasse para pagar as férias da família no final do ano. E vale ressaltar que o Richard cuidava de todas as finanças, ou seja, a Ellie trabalhava, mas ela não via nada desse dinheiro. No final do mês, ia tudo para a mão dele. E uma coisa, um pouco curiosa que eu vi sobre o caso, que eu não achei isso em muitos lugares, é que teve um período do relacionamento deles que o Richard teve câncer. E, foi um momento bem delicado na vida dos dois, como casal. E a Ellie cuidou super dele, deixou serviço de lado, tudo para poder cuidar dele. E logo que ele começou a melhorar, ele começou a se transformar numa pessoa totalmente diferente. Então, tempos depois que ele já estava recuperado, ele começou a sair de casa e ficar dias e semanas fora e depois voltar como se nada tivesse acontecido.
A Ellie começou a desconfiar de que ela pudesse estar sendo traída novamente, então ela decidiu contratar um detetive particular. E segundo o advogado da Ellie, Richard tinha um temperamento muito agressivo e ele também era fisicamente muito abusivo com ela. Depois de um bom tempo que o detetive estava trabalhando para Ellie, ela conseguiu juntar todas as provas que ela precisava para poder dar entrada no papel do divórcio. Então ela decidiu chamar o Richard para ter uma conversa bem discreta, porque, segundo o advogado dela, ela não queria gerar muitos falatórios, porque eles moravam numa cidade pequena e eles eram bem conhecidos, né? Então ela queria fazer tudo de uma forma mais discreta possível. Ela decidiu chamar o Richard para conversar no dia 18 de novembro. Ela estava retornando, ela tinha acabado de retornar de uma viagem que ela tinha feito para a Alemanha, uma viagem a trabalho. Porém, no dia que ela decidiu chamar ele para conversar, estava se aproximando da cidade uma tempestade de neve. Uma tempestade bem forte, que assim, perfeito para cobrir um crime. Na manhã do dia seguinte, o Richard levantou bem cedo e levou as crianças para a casa da irmã dele, porque a luz da casa tinha acabado. E as crianças questionaram, né, onde estava a mãe, porém ele disse que ela tinha saído e que logo ela retornava. Obviamente ela não retornou para casa, ela também não foi ao trabalho, e os seus colegas acabaram ficando um pouco preocupados, porque ela jamais faltaria um dia de serviço, ainda mais que todo mundo estava sabendo que ela ia pedir o divórcio, então ela não ia arriscar a perder o emprego, porque naquela época você pedir o divórcio já era uma coisa assim muito ruim. E se ela provavelmente ficasse desempregada, ela não conseguiria a guarda dos filhos, então ela não ia querer ficar sem os seus filhos, então ela ia aparecer para trabalhar. Mas ela não apareceu. Então eles ficaram bem desconfiados e resolveram ir até a polícia, até porque ela tinha já deixado avisado que se um dia ela sumisse, sem mais nem menos, provavelmente teria sido o Richard. E todas as vezes que ele era questionado por alguém onde estava a Ellie, ele sempre acabava contando uma história diferente. Uma hora que ela tinha ido visitar a mãe na Dinamarca, outra hora que ela estava passando férias com um amigo nas Ilhas Canárias, mas era tudo mentira. Só que, infelizmente, na época, ter ido à polícia não resolveu muita coisa, até porque o Richard, nas horas vagas, ele trabalhava como policial, então não adiantou muito. Então os amigos, a família da Ellie, contratou o mesmo detetive particular que ela tinha contratado anteriormente, né, para seguir o Richard. Eles resolveram contratar ele para cuidar do caso e descobrir aonde a Ellie estava. O investigador particular descobriu pela babá que poucos dias após o desaparecimento da Ellie, Richard havia removido um tapete do quarto principal que tinha uma mancha escura do tamanho de uma laranja. O investigador estava convencido de que algo terrível tinha acontecido com a Ellie e estava confiante de que Richard estava envolvido de alguma forma. Após semanas importunando a polícia local, o caso finalmente acabou sendo entregue à polícia estadual e Ellie foi oficialmente declarada como desaparecida. Os especialistas forenses imediatamente encontraram pistas na casa dos Crafts que apontavam um crime. Além do tapete desaparecido, também havia uma mancha de sangue na lateral da cama. O Richard também fez compras questionáveis da época em que a Ellie desapareceu, incluindo um freezer, lençóis e um edredom, que agora estavam faltando. Ainda mais perturbador foi a compra de uma motosserra e o aluguel de um triturador de madeira. Uma grande reviravolta no caso veio quando um motorista de limpa-neve relatou ter visto um homem com um triturador de madeira estacionado perto do lago Zoar. Uma tenda foi montada perto do lago para que as investigações naquele local dessem início, e quando os detetives procuraram ao longo da costa, eles encontraram vestígios do corpo de uma mulher, incluindo pequenos fragmentos de ossos, tecido humano e mais de 2.000 cabelos louros humanos, uma coroa dentária e uma unha com esmalte rosa. Então, com essas evidências, os detetives começaram a costurar os acontecimentos daquela noite. Então, eles acreditam que o Richard matou a Ellie no quarto deles com algum objeto pesado, e isso explicaria o sangue na lateral da cama e também no tapete, e que em seguida ele congelou o corpo. Aí, após ter congelado, ele triturou, em pequenos pedaços com a serra elétrica, e logo em seguida ele passou no triturador de madeira e espalhou o resto pelo lago. E como eu disse antes, além de piloto, o Richard, ele fazia alguns serviços como policial. Ele fazia, na verdade, esse serviço era comunitário, ele não recebia nada por isso. Inclusive, na época, ele achava bem estranho ele perder o seu tempo com uma coisa que não dava dinheiro.
Mas no final de tudo, ele só fazia isso para poder ter acesso a coisas que uma pessoa normal, né, uma pessoa que não é policial, não teria acesso. Então ele sabia de muita coisa que poderia favorecer ele na hora de esconder um crime. Como, por exemplo, na época em Connecticut, se você não tinha um corpo, você não tinha um crime. Então, por isso do triturador de madeira, porque se eles não conseguissem achar o corpo dela, ele jamais poderia ser incriminado de alguma coisa, entende? Richard só não previu que os registros dentários identificariam a coroa encontrada no lago como sendo da Ellie. Ele também não esperava que a polícia fosse se empenhar tanto ao ponto de esvaziar o lago e encontrar a motosserra no fundo dele. Em 13 de janeiro de 1987, o gabinete do examinador médico do estado de Connecticut emitiu uma certidão de óbito para Ellie. Neste mesmo dia, a polícia prendeu Richard. O julgamento do Richard começou em maio de 1988 e, para o julgamento, os investigadores levaram uma carcaça de porco, que é um substituto bem parecido com a carne humana, então eles passaram a carne no triturador de madeira e os restos mortais eram assustadoramente semelhantes aos restos encontrados no Lago Zoar, reforçando o caso da promotoria de que Richard usou o picador de madeira para se livrar da sua esposa. Em face de evidência esmagadora contra ele, a defesa patética de Richard foi que Ellie simplesmente fugiu. Incrivelmente, um jurado acreditou nessa história absurda e votou para absolvê-lo, o que resultou em um júri suspenso. Durante seu segundo julgamento, o júri levou 8 horas para declarar Richard culpado de assassinato. E essa foi a primeira condenação na história de Connecticut, aonde teve uma condenação, sendo que não havia corpo. Richard foi condenado a 50 anos de prisão. Ele já cumpriu a sua pena e foi solto agora em 2020, e hoje ele vive em uma casa de recuperação. Após a morte da Ellie, quem cuidou das crianças foram os amigos dela, inclusive eles faziam eventos beneficentes para poder arrecadar fundos para os estudos das crianças, e também o Estado garantiu que toda a pensão do Richard fosse destinada a elas, para que elas pudessem ter um futuro, né, terem os seus estudos garantidos. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um caso um pouco pesado, né, ele é um caso bastante pesado. E ele é bem famoso, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele, né, principalmente por conta do triturador de madeira. Não sei se vocês já ouviram falar do filme O Fargo, ele foi baseado nessa história, né, nesse caso. E é isso. Eu gostei muito de gravar, né, o primeiro vídeo aqui do canal, eu espero que vocês também tenham gostado. Deixa o like aí, né, pra ajudar. E deixe nos comentários também ideias para próximos vídeos, né, pra eu estar trazendo aqui pro canal. Um beijo e até a próxima!